O projeto da Cadillac na Fórmula 1, previsto para começar em 2026, se tornou uma das maiores oportunidades do automobilismo atual, especialmente para pilotos que ainda não conseguiram uma vaga como titulares na principal categoria do mundo. Entre os nomes cotados, o brasileiro Felipe Drugovich surge como um dos mais fortes candidatos. Não apenas por seu talento histórico, mas também por uma conexão direta com a própria Cadillac, construída em experiências anteriores no Endurance e pelo que representa como jovem piloto preparado e confiável, pronto para assumir um dos cockpits mais cobiçados da nova geração da F1. A Cadillac, em parceria com a Andretti Global, conseguiu a aprovação da FIA para integrar a Fórmula 1 em 2026, após meses de disputa política nos bastidores. Embora ainda enfrentem obstáculos comerciais com a Fórmula 1 Management, o caminho está praticamente consolidado, e a equipe já trabalha nos bastidores para formar sua dupla de pilotos. O objetivo é montar um time competitivo desde o início, e para isso a marca busca um equilíbrio entre um piloto experiente e um jovem promissor. É nesse contexto que Felipe Drugovich entra com força, sendo considerado por diversos especialistas e veículos internacionais como um dos favoritos para assumir um dos volantes da Cadillac no ano de estreia. Drugovich já mostrou seu valor como campeão da Fórmula 2, algo que por si só já é um cartão de visita importante. Mas o diferencial do brasileiro é o que ele construiu depois desse título. Mesmo sem uma vaga imediata na F1, ele se tornou piloto de testes e reserva da Aston Martin, acumulando milhares de quilômetros em testes privados e sessões de treinos livres, sempre com consistência, segurança e desempenho técnico que impressionaram engenheiros e observadores do paddock. O brasileiro rodou mais de 10 mil quilômetros em carros de F1 sem incidentes, algo extremamente raro. Em algumas dessas sessões, inclusive, foi mais rápido do que os titulares Fernando Alonso e Lance Stroll. Essa solidez técnica faz dele uma opção confiável para uma equipe que está estreando e que precisa de pilotos que entreguem resultados com maturidade e sem comprometer o desenvolvimento do carro. Além da experiência na F1 como reserva, Drugovich tem uma vantagem extra. Já correu pela Cadillac nas principais provas de endurance do mundo, como as 24 horas de Daytona e as 24 horas de Le Mans. Isso lhe deu familiaridade com a estrutura da equipe, com engenheiros, filosofia de trabalho e expectativas de performance. Sua passagem por essas provas foi vista como extremamente positiva, mesmo quando os resultados não vieram por questões externas, como problemas mecânicos ou acidentes alheios. A equipe gostou da postura do piloto, da sua capacidade de adaptação e, principalmente, da sua leitura técnica do carro. Essa relação prévia, embora não garanta uma vaga, coloca Drugovich em uma posição privilegiada frente a outros concorrentes que sequer conhecem o ambiente da Cadillac por dentro. Enquanto isso, nos bastidores da Fórmula 1, os rumores só aumentam. Diversos sites especializados já apontaram Drugovich como um dos nomes mais fortes para a Cadillac. Ele mesmo admitiu que já houve conversas informais com a equipe, principalmente nos paddocks de algumas corridas em 2025. Em entrevistas, chegou a brincar que ele e a equipe estavam se conhecendo melhor, ao mesmo tempo que reforçava sua preparação caso a oportunidade surgisse. Apesar disso, deixou claro que ainda não houve uma proposta formal, o que é natural nesse ponto do ano, já que as decisões devem ser anunciadas entre agosto e dezembro. Os concorrentes de Drugovich são fortes. Nomes como Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, veteranos com décadas de experiência combinada na F1, estão sendo considerados para trazer a experiência necessária ao novo projeto. Por outro lado, jovens como Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Colton Herta também estão no radar. Schumacher, por exemplo, tem apoio político de Sebastian Vettel, enquanto Tsunoda conta com o suporte da Honda, fornecedora de motores da Aston Martin a partir de 2026. Herta, por sua vez, agrada por ser americano e alinhar com a estratégia comercial da Cadillac nos Estados Unidos. Mesmo assim, Drugovich se mantém firme como nome preferencial para a vaga do jovem promissor, especialmente por já ter ligação técnica com a marca e por sua consistência nos bastidores da Aston Martin. Liam Lawson, hoje piloto titular da Red Bull, fez questão de elogiar publicamente o brasileiro. Disse que Felipe merecia uma vaga na F1 mais do que muitos que estão no grid e relembrou momentos em que o brasileiro foi mais rápido que Alonso em treinos livres. Esse tipo de reconhecimento vindo de colegas de profissão tem grande peso nos bastidores e mostra o quanto a figura de Drugovich cresceu mesmo fora das pistas nos últimos anos. O brasileiro, inclusive, não esconde o desejo de assumir essa vaga. Em entrevistas recentes, reafirmou que seu objetivo número 1 é estar no grid em 2026 e que não desistiu desse sonho. Reconhece que a concorrência é forte, mas acredita que tem todas as credenciais para aproveitar essa chance, especialmente por tudo que construiu nos bastidores da F1 e pelas relações que desenvolveu com a Cadillac. Se a Cadillac optar por uma dupla que mescle juventude com experiência, como é o mais provável, a disputa de Drugovich se limita a apenas uma das vagas. Nesse cenário, Bottas ou Pérez assumiriam um papel de mentor dentro da equipe, enquanto a outra vaga seria preenchida por um jovem como o próprio brasileiro ou alguém como Schumacher. O desafio de Drugovich é convencer a equipe de que sua curva de aprendizado é mais avançada que a dos concorrentes, o que, na prática, já vem acontecendo nos bastidores com seus anos de atuação em simulador, testes privados e sessões reais de pista. Outro ponto favorável ao brasileiro é o apelo de marketing.
O Brasil é um dos maiores mercados da Cadillac fora dos Estados Unidos, e ter um piloto brasileiro na equipe poderia ampliar a presença da marca na América Latina e dar mais visibilidade ao projeto, especialmente considerando o histórico de paixão do público brasileiro pela Fórmula 1. Essa possibilidade já vem sendo discutida por analistas de marketing esportivo, que enxergam em Drogovic um nome de potencial retorno comercial muito maior do que jovens europeus com pouca projeção pública. Ainda assim, o tempo é um fator crítico. Com o avanço das negociações entre a Cadillac e outros pilotos, como Bottas e Schumacher, Felipe precisa acelerar seu processo de convencimento. Fontes indicam que as decisões finais da equipe devem ser tomadas até o fim de 2025, provavelmente no último trimestre, já que a equipe pretende iniciar o desenvolvimento do carro de 2026 com os pilotos já integrados. Isso significa que os próximos meses são decisivos para que Drogovic garanta sua vaga, especialmente se conseguir manter a visibilidade, participar de sessões de treino livre ou de alguma prova no Endurance que reforce sua ligação com a Cadillac. Se tudo der certo, a ida de Felipe Drogovic para a Cadillac em 2026 pode ser o capítulo que faltava para completar a trajetória de um dos pilotos mais promissores de sua geração. Um campeão da Fórmula 2 que não teve espaço imediato na F1, mas que soube esperar, se preparar, aprender e, acima de tudo, manter vivo o sonho de correr na elite do automobilismo mundial. Sua entrada na F1, caso confirmada, será uma vitória da persistência, da competência e de uma carreira construída com seriedade, foco e discrição. E, para o Brasil, será o retorno definitivo de um piloto nacional ao grid, abrindo caminho para uma nova era de protagonismo verde e amarelo na Fórmula 1. Com a expectativa cada vez maior em torno da entrada da Cadillac na Fórmula 1 em 2026, o nome de Felipe Drogovic continua ganhando força nos bastidores como um dos favoritos à vaga de piloto titular. Embora muitos fatores técnicos e comerciais estejam em jogo, é impossível ignorar a construção meticulosa que o brasileiro tem feito desde que conquistou o título da Fórmula 2. O que à primeira vista parecia apenas mais uma promessa entre tantas da base, foi se transformando em um perfil singular, que combina talento, consistência, leitura de equipe e, acima de tudo, maturidade para compreender os caminhos políticos e estratégicos do paddock da F1. Nesse cenário, sua presença entre os nomes cotados para integrar a nova equipe americana não é apenas justa, é inevitável. A jornada de Drogovic após o título da F2 foi diferente da maioria dos campeões da categoria. Enquanto muitos se lançam rapidamente em tentativas desesperadas por uma vaga, muitas vezes aceitando contratos arriscados em equipes instáveis, Felipe optou por um caminho mais estratégico. Ao se unir a Aston Martin como piloto de testes e reserva, ele se colocou em uma posição privilegiada para aprender diretamente com um dos projetos mais ambiciosos da Fórmula 1 recente. Trabalhar ao lado de Fernando Alonso, um bicampeão mundial com mais de 2 décadas de experiência, não foi apenas uma honra, foi uma escola. Drogovic observou, absorveu e aplicou. Nas sessões em que substituiu os titulares, soube entregar resultados sólidos, muitas vezes superiores aos dos próprios donos do cockpit. Isso não passou despercebido. Durante a temporada de 2023, substituindo Sol nos testes do Bahrein, Felipe teve a primeira grande chance de mostrar do que era capaz. Sem aviso prévio, com pressão máxima e em um carro ainda em desenvolvimento, o brasileiro conseguiu cumprir todo o cronograma técnico, fornecer feedbacks valiosos e ainda registrar tempos competitivos. Na ocasião, a Aston Martin se impressionou com sua frieza, domínio técnico e habilidade de adaptação. Esse tipo de desempenho continuou nas sessões seguintes, tanto em pista quanto no simulador, e foi fundamental para que a equipe mantivesse por mais de 3 temporadas seguidas, algo incomum para pilotos de testes. Mas o que realmente diferencia Drogovic de outros jovens é sua capacidade de criar relacionamentos duradouros e respeitosos dentro do ambiente competitivo da F1. Ele construiu pontes com engenheiros, estrategistas e diretores de equipe. Foi elogiado publicamente por sua postura nos bastidores, por sua ética de trabalho e pelo profissionalismo com que encara cada oportunidade, mesmo quando essas oportunidades não envolvem diretamente um cockpit em corrida. Isso é um ativo valioso, especialmente para uma equipe nova como a Cadillac, que busca pilotos que não apenas acelerem forte, mas que também ajudem a estruturar o time, identificar problemas e construir soluções a longo prazo. Um piloto que entende o carro, o simulador e a engenharia é mais útil do que um talento explosivo e inconstante. A conexão direta com a Cadillac também não é recente. A participação de Felipe em provas de endurance pela equipe Velen Cadillac deixou uma excelente impressão. Em Le Mans e Daytona, o brasileiro demonstrou ritmo forte, compreensão da estratégia de longa duração e, acima de tudo, capacidade de adaptação a diferentes condições. Para uma equipe que vai estrear na F1 enfrentando desafios técnicos e estruturais gigantescos, contar com alguém que já vivenciou suas dinâmicas internas pode ser uma enorme vantagem. E a Cadillac sabe disso. Não é coincidência que o nome de Drogovic esteja sempre presente nas listas de rumores e especulações da imprensa especializada. Ainda que a equipe mantenha conversas com outros pilotos, a sensação nos bastidores é que a escolha da segunda vaga, considerando que a primeira deverá ser preenchida por alguém mais experiente, será decidida não apenas por velocidade bruta, mas por uma combinação de fatores técnicos, comerciais e relacionais. E é justamente nessa soma de critérios que Felipe se destaca. Ele entrega desempenho, tem ligação com a marca, compreende a estrutura técnica de um time de F1 e ainda representa um mercado gigantesco. O Brasil continua sendo um dos maiores países em audiência da Fórmula 1 e um piloto brasileiro no grid desperta não apenas paixões, mas oportunidades comerciais concretas. A Cadillac sabe disso. Colocar um brasileiro ao lado de um nome experiente pode ser a combinação perfeita entre apelo global e solidez técnica. Enquanto isso, Felipe segue atuando nos bastidores, se mantendo em forma, presente no paddock, em contato com engenheiros e aberto a conversas. Mesmo sem corridas oficiais em 2024 e 2025 na F1, ele nunca esteve tão visível. Sua participação na Fórmula e com a Mahindra, substituindo NYCK de Vries, foi uma vitrine importante para mostrar sua versatilidade. Embora tenha sido uma experiência breve, provou que ele pode pular de um carro completamente diferente e ainda assim entregar performance consistente. Essa capacidade de adaptação, essencial em um ambiente em constante transformação como a F1, é outro diferencial que pesa a seu favor na hora da escolha.
Os próximos meses serão cruciais. A Cadillac precisa anunciar sua dupla de pilotos até o fim do ano para integrar os nomes no desenvolvimento do carro de 2026. Essa definição será tomada com base em diversos fatores, incluindo desempenho em treinos, disponibilidade contratual, questões comerciais e afinidade técnica. Drogovic, ciente disso, tem intensificado sua presença e participação em eventos da F1, mesmo que de maneira discreta. Seu foco é total. Ele sabe que talvez essa seja sua última grande chance de chegar ao grid como piloto titular, por isso, tem se dedicado a cada detalhe. Mick Schumacher aparece como seu principal concorrente direto. Com o sobrenome de maior peso da história da F1, Mick tem o apoio de Sebastian Vettel e contatos próximos dentro da estrutura da Cadillac. Seu nome ainda ressoa forte na Alemanha, um mercado importante para a GM. Mas Mick não tem o mesmo histórico técnico de Felipe. Sua passagem pela Haas foi marcada por batidas, inconsistências e pouca evolução. Embora tenha amadurecido como piloto de testes da Mercedes, ainda não conseguiu demonstrar, na prática, a mesma confiabilidade de Drogovic. Esse pode ser o fator decisivo na comparação entre os dois. Do outro lado, nomes como Tsunoda e Herta trazem complicações próprias. Tsunoda, embora tenha o apoio da Honda, estaria mudando para uma equipe ligada à General Motors, o que poderia ser um entrave político. Já Herta ainda enfrenta problemas com a superlicença, além de não ter experiência real em carros de Fórmula 1. Em um grid cada vez mais competitivo e técnico, a falta de rodagem pode custar caro. Drogovic, por sua vez, tem exatamente o que a Cadillac precisa: quilometragem, conhecimento do sistema da Fórmula 1, entendimento de telemetria, experiência com simuladores e, talvez o mais importante, equilíbrio emocional. Os brasileiros também vivem a expectativa de ver novamente uma bandeira verde e amarela no grid da Fórmula 1. Desde a saída de Felipe Massa, o país acompanha com atenção o surgimento de novos nomes. E se Gabriel Bortoleto já representa o presente com sua estreia promissora, Felipe Drogovic é o elo entre a experiência consolidada da base e a oportunidade de fincar os pés definitivamente no grid. A presença de dois brasileiros em equipes diferentes poderia marcar o início de uma nova era para o automobilismo nacional, reacendendo o interesse de patrocinadores e fomentando o crescimento das categorias de base. A pressão sobre a Cadillac é grande. A equipe sabe que sua estreia será acompanhada com lupa. Cada decisão será analisada e cada resultado será usado para medir a viabilidade do projeto. Por isso, escolher os pilotos certos é mais do que uma questão de marketing, é uma questão de sobrevivência. Um piloto como Drogovic, com perfil técnico e político tão equilibrado, representa uma escolha segura, eficiente e inteligente. Ele pode não trazer o espetáculo de um campeão mundial, mas pode garantir à equipe uma base sólida para crescer com estabilidade, algo que poucas estreantes conseguem na Fórmula 1 moderna. O futuro imediato de Felipe Drogovic está nas mãos de decisões que serão tomadas nos bastidores, longe das câmeras e dos microfones. Mas o que ele fez até aqui fala por si. Mostrou que sabe correr, que sabe esperar, que sabe construir. Se a Cadillac optar por alguém que esteja pronto para somar desde o primeiro dia, sem precisar de adaptações longas, sem erros de aprendizado e com mentalidade de equipe, então o brasileiro se torna uma escolha lógica. E, mais do que isso, merecida. Caso sua entrada se confirme, Felipe não será apenas mais um no grid. Será o símbolo de uma trajetória construída com inteligência, resiliência e disciplina. Representará o retorno do Brasil ao lugar que sempre lhe pertenceu, o de protagonista na Fórmula 1. E para a Cadillac, significará muito mais do que um piloto. Significará contar com um aliado técnico, emocional e estratégico, pronto para encarar o desafio de colocar a nova equipe no mapa da categoria mais importante do automobilismo mundial. As portas estão entreabertas. Agora, tudo depende da decisão final. Mas o que não falta é motivo para acreditar que Felipe Drogovic está pronto para esse passo definitivo. E o mundo do automobilismo sabe disso.